Frame Relay. O Frame Relay é um tipo de circuito virtual, e como a gente viu nas primeiras aulas, um circuito é uma rede de comutação que também faz parte da rede de pacotes. Existem esses dois tipos. E o circuito virtual é como se fosse um circuito, é uma simulação de uma comutação de circuitos na comutação de pacotes. Ele não é igual ao circuito, ele não tem um fio físico. Talvez tenha, mas não vai trabalhar do mesmo jeito que trabalha no circuito. Por exemplo, no circuito a gente tinha o telefone, e sai desse telefone um fio que ligava a central, e essa central ligava ao outro telefone, telefone B, digamos assim. E a ligação entre esses dois telefones era feita. As pessoas conversavam entre si. No circuito virtual, você não vai ter essa ligação física. Você não vai ter um cabo saindo de um computador e conectado ao provedor, e o provedor conecta esse cabo ao outro computador. Não. Você tem essa imagem bem aqui, ó. Você tem a rede wireless, você tem a conexão entre os nós, os DSS, e essa linha vermelha é o circuito virtual. É nela que está o circuito da rede de pacotes. Voltando aqui, o Frame Relay opera quer dizer, ele opera em modo estatístico. E lá no livro do Corossi, ele explica bem sobre isso, com bastante detalhes. Tem um exemplo lá que talvez não fique muito claro, mas é um exemplo muito bom. E o que isso quer dizer, que ele trabalha em modo estatístico? Isso quer dizer basicamente o que a gente vê no nosso dia a dia usando Wi-Fi. Se tem muita gente usando Wi-Fi, se tem muita gente tentando assistir vídeo, baixando, a gente vai ficar lenta, porque tem uma quantidade X de dados tendo que ser distribuída entre esses usuários. Mas se tiver apenas uma pessoa conectada nessa rede, nesse Wi-Fi, ela vai ter bastante desempenho na taxa de download e upload. Porque como só vai ter ela ali, ela vai poder usar 100% dos pacotes que antes estariam sendo distribuídos para outras pessoas, para outros usuários. E já que esses usuários não estão consumindo dados, todos os dados estão indo apenas para ela. Então ela vai ter mais velocidade na internet, que é basicamente o que diz nesse segundo ponto. Quando a rede está ociosa, o Frame Relay pode transferir dados a taxas mais altas. Eu coloquei Frame Relay, mas isso é uma característica de todas as redes que operam em modo estatístico. Tá, agora sobre o funcionamento dele. O Frame Relay opera nas camadas 2 e 3 do modelo OSI. Isso quer dizer que ele está nas camadas de rede e de enlace. Só que a função dele é fazer a conexão entre os dispositivos e garantir que nessa conexão estejam passando dados. Ele não quer saber a velocidade desses dados, se esses dados estão chegando, e por isso ele é um protocolo bem mais rápido, porque a função dele é, entre aspas, apenas garantir que os dados estejam passando na conexão. Como ele não tem esse mecanismo para verificar se os dados estão chegando integralmente, se eles estão chegando corretamente, quem vai fazer essa verificação é o protocolo que está acima do modelo OSI, do Frame Relay, que é o protocolo TCP/IP na camada 4 de transporte. Ele vai verificar se os pacotes de dados estão chegando integralmente, corretamente, e se não estiverem chegando, se deu algum problema, ele vai pedir para o Frame Relay retransmitir esses dados. Isso custa um tempo. Lá no livro do Gabriel Torres, eu me baseei tudo no livro dele para fazer esses slides. Lá no livro ele diz que, eu não lembro bem o número, mas eu creio que era entre 300 e 600 milissegundos esse atraso para o pedido de retransmissão. E apesar de esse ser um número alto para uma rede, quem joga sabe que 600 milissegundos é bastante alto. Apesar dessa alta taxa, essa é uma lentidão, digamos assim, aceitável. Porque se o próprio Frame Relay tivesse que verificar se os dados estão chegando integralmente a cada vez que ele enviasse um dado, iria ser muito mais lento, porque ele teria que enviar o dado,
verificar se ele chegou, aí sim que ele iria mandar o outro dado. E se não tivesse chegado, ele iria retransmitir esse mesmo dado. Isso levaria muito mais tempo. Como a função dele é só transmitir os dados, se ele tivesse essa função de verificar, acabaria com a ideia do Frame Relay, que ia ser um protocolo rápido. E o protocolo Frame Relay, ele trabalha com um tipo de conexão PVC, Permanent Virtual Circuit. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde o momento em que há a primeira conexão, essa conexão ela vai ficar permanentemente não ativa, mas ela vai estar ali. Porque, diferente de outros tipos de conexão que é feita somente quando você está trocando, quando há troca de dados, no Frame Relay, essa conexão está sempre ali. Por exemplo, mesmo que os computadores estejam desligados, não estejam trocando dados, estejam ociosos, a conexão vai estar ali presente. Você não vai precisar configurar toda a rede para poder fazer essa conexão de novo. Basta apenas uma vez e pronto. Modo de rajada e congestionamento. O modo de rajada é quando a rede está operando acima da taxa contratada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, digamos, você contrata um provedor para lhe prover internet e a taxa que você contratou foi de 300 megabits por segundo. O download máximo que você vai ter vai ser 30 megabytes por segundo. Se, digamos, você começar a ter uma taxa de download de 32 megabytes por segundo, na teoria, você vai estar trabalhando no modo de rajada. E, juntamente com o parâmetro da taxa, dos 300 megabits por segundo, também serão definidas no contrato outros parâmetros. Aqui a gente tem o CIR, Committed Information Rate, que é nada mais do que a taxa. Temos o BC, que é o tamanho da rajada, e BE, é o excesso de rajada. Nós também teremos, trabalhando no modo de congestionamento já, quando a rede está congestionada, nós vamos ter alguns modos de prevenção, que são os bits DE, os bits FACking e os bits backing. Os bits DE, eles servem para, quando a rede está congestionada, quando o nó está congestionado, nós digamos, cada um desses quadrados aqui, cada um desses DSAs são chamados nós. Quando um desses aqui está contratado, ele vai começar a enviar, congestionado, os pacotes que estiverem com bits DE ativos serão descartados, porque o DE significa Discard Eligibility. Assim que esse nó receber um pacote com bit DE, ele vai automaticamente descartar esse pacote. Isso é para evitar que a rede congestione ainda mais do que já está congestionada. Já os bits FACking e backing servem para avisar para o transmissor e o receptor de que a rede está congestionada e que é para eles diminuírem a sua velocidade as suas taxas de transmissão, tanto de upload quanto de download. E se não fossem esses bits, a rede ficaria congestionada indefinidamente, até que algum técnico percebesse e tivesse que manualmente resolver o problema. E graças a esses bits, esses parâmetros, graças a eles que esse problema pode ser resolvido automaticamente pelos próprios aparelhos, sem precisar de muita intervenção humana.